Vamos avançar apenas 2 versículos na nossa análise do livro de Atos dos Apóstolos. E antes de fazer a leitura do texto, eu quero relembrar algumas informações que são bem importantes aqui. São informações fundamentais para que a gente possa ter um entendimento correto desses 2 versículos que são o alvo aqui dessa exposição. Na última pregação que eu fiz aqui no livro de Atos, nós encerramos a análise daquela que é chamada, ou conhecida como a primeira pregação apostólica da era da igreja. A primeira pregação dos apóstolos depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Nós vimos que foi a pregação de um homem cheio do Espírito Santo. A pregação do apóstolo Pedro, que ele encerra este seu sermão, bastante importante, com uma frase de muito impacto. Vejam aí nas suas Bíblias o que diz Pedro em Atos 2:36. Essa é a conclusão do seu sermão. É a última frase dessa sua pregação. E ele diz: portanto, por causa de tudo que eu disse aqui no meu sermão, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Ao longo da sua pregação, Pedro, ele afirmou e apresentou com diversas evidências aos seus ouvintes de que aquele homem que eles desprezavam, aquele homem que eles crucificaram como sendo um falso Messias, como um impostor, um mentiroso, Deus fez dele Senhor e Cristo. Ou seja, o homem que eles desprezaram, que eles mataram, Deus não desprezou, é o que diz o apóstolo. Muito ao contrário. Deus fez dele, o Deus o colocou em uma posição de autoridade máxima. Ele é Senhor. Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Deus fez dele o Messias, o Cristo, o libertador prometido, aquele do qual ele falou e prometeu ao seu povo desde sempre. Nós vamos ver agora, a partir do verso 37, qual foi a reação daquelas pessoas que ouviram Pedro dizer isso. Nós vamos ver a reação dos israelitas diante deste versículo que nós lemos agora, da afirmação de que Deus fez de Jesus Senhor e Cristo. Vejamos agora o que dizem os israelitas. A partir do verso 37, Lucas nos conta que quando os israelitas ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? E aqui, queridos, essa pergunta do versículo 37, talvez você não perceba lendo, mas ela tem tom de desespero. É uma pena que a tradução que a gente adota aqui nos cultos, a NAA, Nova Almeida Atualizada, ela não transmita claramente essa ideia. O texto diz, eles ficaram muito comovidos. Só que, irmãos, no original, o termo que foi traduzido aqui para ficarem muito comovidos, literalmente significa as palavras tenigesankardian. Desculpe a minha pronúncia do grego, mas ela literalmente significa que os israelitas tiveram o seu coração perfurado. É esse o termo no original. Eles tiveram o seu coração perfurado pelas palavras de Pedro. E aí a gente percebe que a pergunta ela é feita em um tom de desespero de alguém que teve o seu coração profundamente impactado. As palavras do apóstolo atravessaram o coração dos israelitas. Atravessaram com a verdade de que eles haviam crucificado aquele que é Senhor, aquele que é o Messias. E que agora Jesus, o Cristo, foi exaltado e está à direita do Pai. É o que Pedro informou na sua pregação. Jesus assumiu a posição de maior autoridade do universo. Ele é soberano sobre tudo e todos. E é diante disto
diante destas verdades que foram compreendidas e que atravessaram o coração dos israelitas, que brota o questionamento no verso 37. Os israelitas estavam ali pensando: o que faremos agora? O que faremos diante desta nova realidade de que nós matamos o Cristo? Será que existe alguma esperança para nós? E é isso que significa a pergunta: que faremos, irmãos? O que nós poderemos fazer a partir de agora? O que nós vemos é que a pregação de Pedro, em conjunto com o poder do Espírito Santo, foi capaz de trazer à luz o verdadeiro estado daquelas pessoas que estavam ali, ouvindo aquilo. Deus trouxe à luz para aquelas pessoas uma verdade que não estava na mente deles. Eles, os israelitas, se consideravam a família de Deus, o povo escolhido por Deus, o povo da aliança, o povo da promessa. E agora Pedro está dizendo para eles, encerrou na sua pregação falando, que eles, na verdade, mataram o Filho de Deus. Eles mataram aquele que foi exaltado. Por conseguinte, eles não são o povo amado do Senhor. Muito pelo contrário, a partir daquele momento eles se tornam inimigos de Deus. E aí vem a pergunta deles: será que existe alguma coisa que nós podemos fazer para mudar isso? Os israelitas precisam de redenção. Existe algum caminho redentor para eles? Será que algo poderia ser feito para reverter essa posição que agora eles se encontram? É daí que nasce a resposta de Pedro para eles, no verso 38. O texto diz: Pedro respondeu. Pedro respondeu essa pergunta desesperada deles: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. O apóstolo aqui expõe em um único versículo aqui, o caminho da redenção para essas pessoas. O caminho que poderia reverter essa situação, esse estado do qual eles se encontram naquele momento. Algo extremamente importante para eles, porém igualmente importante para nós, nos nossos dias. Porque nós todos precisamos encontrar este mesmo caminho, o caminho da salvação dos nossos pecados, um caminho de redenção, um caminho que nos redima de nossa situação diante de Deus. Portanto, irmãos, meu objetivo aqui nessa manhã de domingo é dissecar aqui esse versículo 38. Aprender todos os passos dentro deste caminho para a redenção que Pedro aponta. Um caminho que possui dois imperativos, ou seja, duas ordens, e que produzem dois resultados. E aí nós vamos iniciar conhecendo quais são essas duas ordens. Então, o primeiro imperativo na fala aqui do apóstolo é arrependam-se. Essa é a primeira ordem. Ele diz: arrependam-se. Logo no início do verso 38, Pedro responde: arrependam-se. E aqui, irmãos, esta é mais uma prova de que o apóstolo Pedro aqui está cheio do Espírito Santo. É mais uma prova. Porque se fosse o Pedro revolucionário do jardim, o Pedro que pega a espada e corta a orelha daqueles que se afrontam, aqueles que vão querer algo contra o seu Senhor Jesus, aquele que decepou a orelha direita de Malco, se fosse aquele Pedro, não seriam essas palavras. Se fosse também o Pedro covarde do Cantar do Galo, possivelmente nós não veríamos Pedro falando absolutamente nada, se escondendo. Mas não. O apóstolo aqui não faz isso, ele não se esconde, mas ele também não pronuncia palavras de condenação, de vingança contra os israelitas. Pelo contrário, Pedro repete aquilo que João Batista
aquilo que Jesus disseram por várias vezes nos seus ministérios: arrependam-se. Agora, arrependam-se de quê? Talvez em um primeiro momento a nossa conclusão será: se arrependam daquilo que vocês fizeram. Se arrependam do mal que vocês praticaram contra Cristo. Se arrependam do pecado que vocês cometeram. Se arrependam de ter dado as costas a Deus, a sua aliança, ao Messias que veio para salvar e vocês crucificaram. E eu diria que tudo isso está incluso aqui nesta ordem. Tudo isso faz parte dessa exortação ao arrependimento que Pedro está entregando neste momento. Porém, acima de tudo, irmãos, este chamado ao arrependimento significa a necessidade que aquelas pessoas têm de uma mudança completa na maneira de pensar sobre aquele a quem eles crucificaram. Este chamado ao arrependimento é uma exortação que apela para que aquelas pessoas mudem de posição, que mudem o seu relacionamento com a pessoa de Jesus, com o simples nazareno. Pedro diz aqui que o caminho da redenção parte de uma mudança da maneira como eles enxergam e se relacionam com Jesus Cristo de Nazaré, aquele que eles crucificaram. Pedro está dizendo para eles: olha, vocês que mataram Jesus, vocês que viam este homem como um simples e desprezado nazareno, vocês precisam agora se voltar a ele como aquele que é o exaltado, como o Cristo, como o Messias glorificado, como aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra, como aquele que está à direita de Deus, soberano sobre tudo e todos. É este o único tipo de arrependimento que opera uma mudança interior, que faz com que a pessoa passe a agir e a pensar em harmonia com Cristo. É o único jeito de alguém se submeter ao senhorio de Jesus. É a única forma de uma pessoa realmente confessar com a boca e viver com o coração essa nova realidade de que Jesus é Senhor e Cristo. E nisso, irmãos, nós encontramos uma lição importante sobre que tipo de arrependimento nós precisamos buscar. Que tipo de arrependimento nós precisamos ter no caminho da redenção? Quando nós pregamos o Evangelho, nós falamos sempre sobre a necessidade de arrependimento. Isso ocorre em todo culto. Em cada pregação, em cada evangelismo que a gente faça de maneira pessoal, nós sempre falamos sobre esse processo aqui que Pedro está exortando os israelitas a fazer. O apóstolo, ele não convoca os seus ouvintes a se arrepender de apenas um crime praticado. Ele não exorta aquelas pessoas que simplesmente reconheçam que crucificar alguém é algo errado. Eu até acho que isso nem seria difícil deles perceberem. Quem em sã consciência não se arrependeria em algum momento da sua vida de ter mandado matar alguém? Ter sentimento de culpa ou de remorso não é difícil de se ter. Está cheio de gente que carregando culpas, carregando remorsos na sua vida. Nós carregamos as nossas culpas. Nós carregamos os nossos remorsos por decisões que foram tomadas errado ao longo da nossa vida. Só que muitas vezes essas culpas e esses remorsos não têm relação nenhuma com Deus. Normalmente na segunda-feira de manhã a gente tem sentimento de culpa porque comeu demais no final de semana. Mas no caso aqui do texto, irmãos, possivelmente muitos dos israelitas aqui não teriam dificuldade em sentir culpa por ter participado da morte de um homem inocente. Não seria difícil. É por isso que Pedro aqui está tentando abrir os olhos deles para uma verdade muito mais profunda. Uma verdade que até este momento talvez eles nunca tivessem pensado seriamente a respeito.
Pedro está abrindo os olhos dele para a verdadeira culpa. E essa verdadeira culpa, ela não ocorre porque eles agiram em favor da morte de um homem inocente, mas porque eles se encontram neste momento em um estado de rebelião, de inimizade com Deus. A dura realidade que Pedro traz à tona aqui, e é essa realidade que perfurou o coração do povo judeu, é sobre este estado de culpa diante de Deus. Coisa que eles não haviam percebido antes. É por isso que eles precisam se arrepender. Não somente por conta do crime praticado, mas perceber a real posição que eles se encontram na relação com Deus. Pedro ele demonstrou aqui no seu sermão de que essas pessoas eram possuidoras da pior de todas as culpas imagináveis. Eles crucificaram o Filho de Deus. Eles trabalharam ativamente como verdadeiros inimigos de Deus. Eles atuaram ativamente para matar aquele que foi enviado por Deus. E isso eles não tinham ciência. Eles não tinham consciência disso até a pregação do apóstolo. Eles não tinham ciência de que a família de Deus, os israelitas, a nação escolhida, estava trabalhando como verdadeiros inimigos de Deus em rebelião aos planos de Deus. E um estado semelhante ao deles, irmãos, estão muitas pessoas em todos os lugares, culpados, mas sem conseguir resolver o problema da culpa diante de Deus, ou sem ter consciência dessa situação. As pessoas não se enxergam como inimigas de Deus. Se você perguntar para um descrente qualquer, pergunte para alguém que não conhece a Deus, que não conhece a palavra, você se considera um inimigo de Deus? A pessoa jamais vai concordar com isso. Porque as pessoas não se reconhecem nesse estado de inimizade e rebelião. É por isso, irmãos, que para o evangelho florescer, para que a boa notícia de redenção que há em Jesus possa fazer sentido, é necessário que a pessoa esteja consciente de qual é a má notícia. E a má notícia não diz apenas respeito às coisas erradas que nós fizemos na nossa vida, mas diz certamente a respeito de nossa rebelião contra aquele que nos criou. É disso que as pessoas precisam estar cientes. As pessoas sabem o que é culpa. As pessoas convivem com sentimentos desconfortáveis de que algo está errado nas suas vidas. As pessoas convivem com decisões equivocadas, com atos falhos, com imoralidades praticadas. Mas as pessoas permanecem cegas e incapazes de relacionar essa culpa com um estado de imperfeição e de dívida diante de um Deus santo. As pessoas podem até se sentir culpadas de um monte de coisas, porém elas não se sentem culpadas diante de Deus. Isso é cegueira. É isso quando a gente fala, Senhor, abre os nossos olhos da fé, é para enxergar essa realidade. Porque é por conta desta cegueira que as pessoas vivem se comparando de maneira horizontal. A ofensa praticada contra outra pessoa nunca é relacionada a uma ofensa praticada contra Deus. A mentira que foi dita não é relacionada a uma transgressão da lei de Deus. Tudo se resume aos nossos relacionamentos humanos. E aí, nesta comparação horizontal, as pessoas vão sempre encontrar base para se considerar melhor do que os outros. Sempre você vai achar alguém em uma situação pior que a sua.
Você sempre vai poder se considerar mais merecedor do favor de Deus do que o outro. E é disso que nasce a expectativa de algum tipo de salvação que é baseada nos meus próprios méritos, em obras humanas, porque a comparação das pessoas é sempre entre elas mesmas. Só que a palavra de Deus, ela é muito clara quando ela diz que todos nós transgredimos a lei de Deus. A Bíblia é muito clara ao dizer que todos nós somos culpados diante de Deus, mesmo que nós não nos sintamos culpados. E é isso que Pedro nos chama aqui ao arrependimento. É esse tipo de arrependimento que ele conclama aos israelitas. Mesmo que eles não se considerem inimigos de Deus, porque são o povo da aliança, são os descendentes de Abraão, Pedro diz, nem mesmo isso faz de vocês inocentes. Ninguém vai poder se apresentar diante de Deus com esse tipo de desculpa. Seria como alguém que praticou um assalto a mão armada, foi filmado nas câmeras de segurança, está lá a cara exposta. E aí ele chega diante do juiz, o juiz pergunta, qual é a sua defesa em relação ao crime que você praticou? E ele diz, olha, minha defesa é que eu não me sinto culpado. Qual é a chance de sermos absolvidos assim? Assim são os israelitas nesse dia. E assim somos nós. O chamado cristão ao arrependimento não envolve apenas um sentimento de remorso em relação a coisas que você fez de errado na sua vida. Não é só isso. Não basta ter remorso sobre decisões equivocadas, sobre crimes praticados. Não basta para os israelitas se sentirem culpados pela morte de um homem inocente. Só isso não basta. É preciso se arrepender no sentido de reconhecer a sua posição de inimizade diante de Deus. É necessário olhar para dentro de si mesmo, para o seu próprio coração e confessar, até aqui eu percebo que eu vivi em completa rebelião a este Deus. Eu preciso reconhecer que até este momento eu andava em oposição a Ele. Desejos do mundo e da carne moviam famintos até aqui. Filhos da ira, nascidos da queda de Adão, escravos do mal, com sangue inocentes nas mãos. Assim somos nós, antes de Cristo. Assim está todo ser humano, diante de Deus, culpado. Todos nós, até o momento da nossa vida, vivíamos sem dar nenhuma atenção para isso aqui. Sem querer saber sobre quem é Deus, o que Ele deseja para nós, quais são os seus mandamentos. Viver assim é viver em rebelião contra aquele que nos criou. Enquanto os nossos olhos não forem abertos para esta verdade, irmãos, para a questão da nossa real posição diante de Deus, Jesus Cristo jamais será precioso para mim. Enquanto eu não me reconhecer como alguém que está desesperado por redenção, Jesus jamais será o meu único e suficiente Salvador. O arrependimento nestes termos, irmãos, no sentido de uma mudança de mentalidade em relação à nossa posição diante de Deus, uma mudança de mentalidade em relação a quem Jesus é para mim, esta é a primeira ordem que Pedro nos dá aqui. É o primeiro imperativo, depois da pergunta que os israelitas trouxeram a ele. O que faremos, irmãos? Arrependam-se. Reconheçam a sua posição diante de Deus.
Não importa o quanto vocês se acham parte da família de Deus, vocês até hoje só agiram contrários a Ele. Agiram como inimigos dele. Se arrependam disso. Se arrependam. E esse é a mesma ordem que cabe a nós neste momento. Nós temos que nos arrepender da nossa posição diante de Deus até então. Nós temos que nos arrepender da nossa rebelião, termos vivido uma vida distante do Senhor. É disso que nós precisamos nos arrepender. A segunda ordem que Pedro dará aqui é: sejam batizados. Verso 38 ali. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo. Pedro está aqui colocando em prática a ordem que os discípulos receberam diretamente de Jesus logo depois da ressurreição. Nós analisamos a grande comissão, o texto de Mateus 28, 19, onde Jesus, depois de ressurreto, entrega para os discípulos a sua missão. Ele diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pedro está cumprindo já essa comissão. Ele diz, nessa sequência do seu apelo em Atos, é a sequência de todo pregador cristão. O apóstolo faz um apelo geral ao arrependimento, ele clama à multidão: arrependam-se, e aí na sequência ele faz um apelo individual: arrependam-se todos vocês, e cada um individualmente seja batizado em nome de Jesus Cristo. Não é assim que funciona? O anúncio do evangelho parte do pregador dessa forma. É um clamor geral que entregue a todos, porém ele é também individual, porque é uma decisão de cada um, uma decisão pessoal. E ao contrário do que muitos pensam, irmãos, o rito do batismo, ele está presente no Antigo Testamento e no judaísmo. Não é algo só do cristianismo. Por exemplo, os sacerdotes do Antigo Testamento, eles tinham que passar por um rito de purificação para poder trabalhar no templo. E eles faziam isso imergindo em água. Haviam lá grandes bacias de água no templo, onde eles tinham que passar por esse rito de simbolismo de purificação. Você tinha também os gentios que abraçavam o judaísmo, aquele povo que não era da nação de Israel e que resolvia abraçar a lei e se tornaram israelitas. Eles eram chamados de prosélitos. E eles passavam também por um ritual semelhante ao batismo, que simbolizava uma purificação e uma conversão ao judaísmo. Nós temos João Batista. João Batista introduziu o batismo para os próprios judeus. Era um sinal de arrependimento. Era um sinal de retorno à aliança que Deus fez com eles. O batismo de João tinha o foco no arrependimento. O arrependimento pessoal. O judeu ali reconhecia que havia abandonado os caminhos de Deus. Havia abandonado a aliança com o Senhor. Então ele fazia o batismo como um símbolo de retorno. Depois, Jesus também, nesse discurso da ressurreição, ele traz esta ordenança aos cristãos. Ele transmite essa ordem aos apóstolos de que realizasse o batismo como um símbolo público do novo nascimento. É um sinal. O batismo simboliza o comprometimento com Cristo. A pessoa batizada, ela se compromete a assumir um relacionamento com Jesus e com as suas palavras. Ela se compromete a andar em um relacionamento de discipulado com Ele. E este é o significado de ser batizado em nome de Jesus Cristo. Não são palavras mágicas. Não é um mantra místico, como alguns evangélicos parecem pensar. Ser batizado em nome de Jesus significa ser batizado como um símbolo de união com Ele em fé. Significa crer nele, crer em quem Jesus é. Significa reconhecer e se submeter ao seu senhorio. A pessoa batizada, ela está reconhecendo que Jesus é Senhor na sua vida. E ela está ali simbolizando esse compromisso de fé perante as pessoas. É isso que significa o batismo cristão. É uma expressão visível de fé. É uma confissão pública de que a pessoa que está sendo batizada crê em Jesus como seu Senhor
e Salvador pessoal. E sempre é importante enfatizar, irmãos, o batismo por si só não salva ninguém. O batismo cristão é apenas uma imagem exterior daquela salvação que foi operada interiormente. É uma imagem da salvação que foi realizada no momento em que nós nos arrependemos e cremos em Jesus. É uma representação visível de que, para mim, que fui batizado, Jesus é o único e suficiente Salvador. E aqui eu quero enfatizar essa expressão, irmãos. Nós repetimos isso aqui constantemente na igreja. Jesus precisa ser isso para você. O único e suficiente Salvador. Se nós cremos nisso de fato, irmãos, se nós cremos que Jesus é suficiente para nos salvar, isso anula qualquer possibilidade de o batismo ser necessário para a salvação. Porque se nós cremos que o batismo salva, nós estamos afirmando com isso que a obra de Cristo, a sua morte na cruz, não é suficiente. Porque eu tenho que acrescentar o batismo a ela. Se eu preciso ser batizado para ser salvo, então a morte de Cristo não é somente isso que salva. Eu preciso então me batizar. Então é a fé em Cristo mais a obra do batismo. E isso não pode, porque a Bíblia não ensina isso. A prova definitiva de que o batismo não salva, de que não é pré-requisito para a salvação, nós encontramos no famoso relato do ladrão que foi crucificado ao lado de Cristo, que se arrependeu e que ouviu da boca do seu Senhor que o seu lugar no paraíso estava garantido. Lá em Lucas 23, versos 42 e 43, Lucas conta que o criminoso que estava ao lado de Cristo disse: Jesus, lembre-se de mim quando você vier ao seu reino. E aí Jesus respondeu: em verdade lhes digo que hoje estará comigo no paraíso. O ladrão não foi batizado, mas ele recebeu de Cristo aquilo que talvez todos nós gostaríamos de ouvir. Quem não gostaria de ouvir do Senhor? Eu só não queria estar crucificado, né? Do lado, mas eu gostaria de ouvir. Você estará comigo no paraíso. E ele diz para ele: hoje mesmo você se sentará comigo. Hoje mesmo você estará comigo diante do Senhor no paraíso. E nós temos que ter isso bem claro, irmãos. O batismo não salva. Se nós afirmarmos ou defendermos salvação por meio de crer mais se batizar, nós vamos defender uma salvação baseada em obras. E isso é completamente contrário a Cristo. Aí Jesus não é mais suficiente para você. E se Jesus não é mais suficiente, Jesus não salva. Agora, por outro lado também, irmãos, é igualmente importante saber que o Novo Testamento não reconhece nenhum crente não batizado. O batismo, ele é ensinado ao longo de todo o Novo Testamento como um sinal necessário. Um sinal necessário de obediência e de compromisso ao discipulado cristão. Nós não temos que ser batizados para ser salvos, mas se nós somos salvos, nós trataremos de buscar o batismo. Nós trataremos de nos esforçar para demonstrar publicamente a nossa fé como o ingresso na comunidade dos salvos. Somente em caso de impossibilidade, irmãos, algum enfermo que crê em Cristo no leito de morte, que não tem como ser batizado, somente nesses casos se abre uma exceção. Do contrário, todo aquele que crê, ele vai querer confessar isso publicamente. As duas realidades são importantes. O batismo ele não salva, mas se nós somos salvos, nós vamos querer passar pelo batismo. Então, diante desta percepção do povo judeu, diante do estado de inimizade que eles perceberam estar diante de Deus,
Diante da convicção de que eles haviam crucificado o Filho de Deus, Pedro agora apresenta aos seus ouvintes o caminho para a redenção. O caminho para se reconciliarem com Deus e deixarem o estado de inimizade e passar para o estado de amizade com Deus. E este caminho, segundo o apóstolo, envolve duas ordens. Arrependam-se e sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Se arrependam do seu estado de inimizade contra Deus e se unam em um relacionamento pessoal e discipulado com Jesus Cristo. E aí, seguindo essas ordens, Pedro agora vai dizer que dois resultados são produzidos. E é isso que nós veremos agora, os dois resultados, sendo o primeiro deles, de acordo com o apóstolo, o perdão. Verso 38 ainda, né? Vamos seguir todas as vezes no verso 38. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos seus pecados. E aqui, mais uma vez, o texto original ele nos traz uma compreensão um pouco melhor acerca do que significa isso. Aqui a palavrinha grega áfesis, que foi traduzida por remissão, ela tem o significado de absolvição, ou simplesmente perdão. Mas é um termo formal, que era usado na língua grega para comunicar a liberação de uma dívida, uma quitação de dívida. É uma declaração formal de que uma determinada conta que você tinha que pagar foi paga. É como um recibo. Você recebe um recibo de quitação de dívida. A palavra original significa isso. Que nós devemos nos arrepender e ser batizados para receber essa carta de quitação. Em relação ao quê? Que dívida é essa que nós temos? Que os israelitas tinham? A dívida em relação ao seu pecado, ao seu estado de rebelião. É sobre a condenação que paira sobre todos aqueles que são inimigos de Deus. É disso que se trata aqui. Pedro está exortando aos israelitas de que eles precisam se arrepender, mudar a sua perspectiva em relação a Jesus, o Nazareno. De inimigos, passar a se associar a ele em discipulado, para que aí então eles possam ter a sua dívida de pecado cancelada diante de Deus. E esse é o efeito prático do arrependimento e da fé, quando ela é colocada no lugar certo, quando ela é colocada naquele que é único e suficiente. De acordo com a Bíblia, quando nós fazemos isso no momento, no exato momento em que nós nos arrependemos do nosso estado diante de Deus e nós nos agarramos àquele que é o nosso único e suficiente Salvador, a Bíblia diz que os nossos pecados são cobertos, são cancelados de maneira definitiva. Nós somos então reconciliados com Deus. De inimigos de Deus, nós passamos para uma condição de filhos de Deus. De inimigos a amados. E essa é a grande, maravilhosa, boa notícia do Evangelho. Essa é a maravilhosa, boa notícia que o apóstolo Pedro está dando àquela multidão. Uma multidão que havia participado, ou pelo menos apoiado, a morte de um homem inocente. E não somente isso, essas pessoas participaram ativamente da morte do próprio Deus que veio ao mundo para salvá-los. E quando nós pensamos assim, o desespero deles no verso 37 é mais do que justificável. Porque é assim que a má notícia deve nos impactar. Deveria ser assim que nós deveríamos ficar ao saber que nós estávamos em um estado de rebelião contra aquele que nos criou. Inimigos de Deus. Pense em Deus, irmãos. O Criador, soberano, eterno, onipresente, onisciente, que criou o universo, as galáxias, tudo que existe, que nos dá a condição para estarmos vivos. Esse Deus que controla tudo, que sabe o pensamento de todos, sabe as ações, sabe o futuro, sabe tudo, porque Ele tem tudo na sua mão, no seu controle. Esse Deus poderoso, pois bem, é o que Pedro está dizendo, vocês eram inimigos dele, até este momento. Vocês estavam em inimizade contra o ser mais poderoso do universo. Essa é uma notícia que deve vir e perfurar o nosso coração. Deve vir e
nos achatar. É isso que a palavra de Deus faz quando abre os nossos olhos para essa verdade. Nós nos sentimos desesperados como os israelitas estavam. E aí Pedro entrega a boa notícia para eles. Ainda existe uma forma de mudar isso. Existe possibilidade de redenção até para vocês, que trabalharam ativamente para matar o Salvador. E este caminho, ao contrário do que nós poderíamos imaginar, pelo menos se eu fosse dar um caminho de salvação para esse povo, eu ia exigir alguma coisa em troca. Eu ia exigir, vocês vão ter que, pelo menos uma chicotadinha nós vamos ter que dar em vocês. Umas varadinhas, alguma coisa, vai ficar preso por um tempo, encarcerado por uns 10, 20 anos, aí depois quando você sai, pega a salvação. Mas vão ter que sofrer um pouquinho. Nosso senso de justiça humana é assim, retribuir o mal praticado. E aí Deus não exige nada. Ele não pede um preço da nossa parte. Ele não pede que a gente vá fazer uma romaria. Olha, vocês agora vão sair de Jerusalém aqui e vão até a cidade que Jesus nasceu, lá Belém, em Judá, de joelhos. E aí depois vocês voltam e estão salvos. Jesus não pede isso. Jesus não pede, vocês vão rezar agora, sabe a oração do Pai Nosso que eu ensinei para vocês? Vocês vão rezar agora milhares de Pai Nosso. E aí então vocês estão salvos. Não, Deus não pede nada disso. Aonde na Bíblia Deus pede isso a nós? Aonde na Bíblia, aqui em Atos, Pedro diz isso a eles? Segundo que Pedro aponta, o caminho da redenção para eles é simplesmente mudar o seu pensamento em relação àqueles que eles mataram. Reconhecer a sua culpa. Reconhecer o seu estado de inimizade com Deus e se unir a Cristo. Aí sim, um relacionamento pessoal. Algo que deveria ser confessado por meio do batismo. E muitas vezes a gente se depara com isso e se debate. Mas é só isso mesmo? Mas será que é só isso mesmo? Mas será que eu não tenho que sofrer um pouquinho? Será que eu não tenho que pagar algum precinho? Será que eu não tenho, sei lá, que pelo menos vir na igreja todo domingo? Nós temos um senso de justiça. Queremos participar, retribuir. Mas lembram o que diz Romanos 3? O pastor Adriano expôs esse texto. Romanos 3, versos 23 a 25. Nós temos um resumo disso aqui no texto. De tudo isso que eu falei até agora, Paulo diz assim, pois todos pecaram. Todos. Não só israelita, que gritou crucifica-o. Ele diz, você também. Você também que se acha uma boa pessoa, deixa eu dizer uma verdade para você. Todos pecaram. E carecem da glória de Deus. Como mudar essa situação então, pastor? O apóstolo Paulo diz, sendo justificados, ou seja, assumindo uma nova posição de justos diante de Deus, gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus o apresentou como propiciação no seu sangue. Mas olha, é crendo naquilo que outro fez no seu lugar. É crendo nos méritos de outros, ao invés dos seus próprios méritos. E como você faz isso? Paulo diz, mediante a fé. É apenas confiar. Confiar que Jesus fez aquilo que eu precisava ter feito. Jesus morreu a minha morte. Jesus levou a condenação que pairava sobre mim. É crer que isso foi um sacrifício único e suficiente. Eu não preciso, eu não tenho nem condições de acrescentar nada. E é importante que a gente entenda isso. É importante que a gente entenda que nós não somos tão diferentes dos israelitas aqui do texto. Que muita gente, a gente pode imaginar, né? Olha só, os israelitas, eles crucificaram aquele que fazia milagre diante deles. Meu Deus, que povo horrível. A Bíblia diz que nós somos como eles. Como eles. Nós somos tentados a nos comparar com os outros. Somos tentados.
E aí quando nós nos comparamos, nós vamos pensar, olha, eu não sou tão mal quanto esse povo que crucificou Jesus, mas nós somos tão mal sim. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia não faz distinção. Sem Cristo, todos estão em um estado de inimizade contra Deus. O mentiroso, aquele que simplesmente conta mentirinhas tolas por aí, diante de Deus, ele é tão culpado quanto um assassino. Eu até diria, irmãos, que a nossa condição, em relação ao contexto em que nós vivemos, é até mais perigosa do que aqueles que cometeram pecados que são moralmente mais graves, como o caso aqui do texto. Sabe por quê? Porque nós corremos o risco de imaginar que nós não precisamos de uma carta de perdão. Nós não precisamos de um recibo de quitação de dívida, porque nós não temos dívida a ser quitada. Nós não temos nenhum crime grave que mereça uma absolvição formal diante de Deus. Nós nunca matamos, nunca roubamos. E é por isso, irmãos, que muitos vêm a uma igreja pelos motivos errados. Por causa do nosso contexto atual. Muitos vêm para a igreja cristã para receber uma bênção de Deus. Procuram Deus porque querem receber a cura de algum tipo de doença, porque está passando por uma crise financeira. N problemas da nossa vida que eles vão até Deus para tentar encontrar uma solução. Eu mesmo comecei a frequentar regularmente uma igreja porque meu pai tinha adoecido de câncer. Eu fui em busca de uma salvação para o meu pai, mas era uma salvação da doença que ele tinha. E comecei a frequentar uma igreja cristã por causa disso. Mas eu não entrei na igreja para resolver o meu problema da inimizade com Deus. Eu não me achava inimigo de Deus. Mas é aí que entra o papel da verdadeira igreja cristã, que proclama a palavra de Deus, que não sucumbe à tentação de falar às pessoas o que elas querem ouvir. Olha, você está com um problema de doença, Deus vai lhe curar, tenha fé. Olha, você está com um problema financeiro, Deus vai lhe abençoar. As janelas do céu vão ser derramadas sem medida sobre você. Olha, você quer um tapinha nas costas? Vem cá que eu vou te dar. Não. Se você entrou pelo motivo errado aqui dentro, você vai saber qual é o motivo certo do que você precisa de Deus. Agora você vai conhecer o porquê você precisa de Deus. Você precisa de Deus porque você está em um estado de inimizade se você não crê no Filho. Se você não segue as suas palavras. Se você não busca viver como um discípulo dele. E possivelmente muitos de nós passou por esse processo. De achar que precisa de Deus por uma vida melhor neste mundo. Muitos vieram até Deus porque tinham problemas no casamento. Enfim. Mas com o tempo passam a entender o porquê de fato precisam de Deus. Nós precisamos porque todos nós pecamos. Todos nós vivíamos em um estado de rebelião contra Deus. Mesmo sem ter consciência disso. A ignorância também não pode ser usada como justificativa. E muito menos, irmãos, querer que boas obras do presente anulem os pecados cometidos no passado. Nós precisamos nos arrepender. Nos arrepender de ter ignorado Deus todo esse tempo. Nos arrepender de não ter dado bola à sua palavra. Nos arrepender de não seguir os seus mandamentos. Nos arrepender de ter vivido como verdadeiros inimigos de Deus. E agora nós precisamos nos unir a Jesus pela fé. Porque isso é a única forma de resultar em perdão, em justificação, em reconciliação com Deus, nosso Criador. O perdão é, portanto, o primeiro resultado produzido pelas ordens entregues por Pedro. O segundo resultado, segundo o apóstolo, é receber o dom do Espírito Santo. Pedro respondeu no verso 38, arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo. De acordo com Pedro, aqui, segundo
segundo resultado do arrependimento e da união a Cristo pela fé é receber o dom do Espírito Santo. E isso aqui, irmãos, esse receber o dom do Espírito, ele só pode ser corretamente interpretado quando nós lembramos o contexto. Todo esse discurso de Pedro tem como base aquilo que aconteceu lá no início do capítulo 2. Volte ali para o início do capítulo 2 e acompanhe comigo ali a partir do verso 1. O texto diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Agora pula lá para o verso 12. Todos, atônitos e perplexos diante do que aconteceu, perguntaram uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Então, o que ocorreu aqui no Pentecostes, esse derramar do Espírito Santo sobre os discípulos, de uma maneira que veio com evidências visíveis, né? Você vê as línguas de fogo caindo sobre a cabeça deles, o falar em idiomas diversos, tudo isso foi um evento singular. Era necessário essas evidências neste momento. Mas Pedro agora, no verso 38, ele está afirmando aqui que o Espírito Santo ele é concedido toda vez que um indivíduo recorre a Jesus em fé. Toda vez que alguém recorre a Jesus como a única esperança de salvação, recebe este mesmo Espírito Santo que desceu daquela forma sobre eles. Nós vamos ver na sequência do texto, nas próximas semanas, que o texto aqui não diz que estes milhares de pessoas que serão convertidas aqui por meio da pregação do apóstolo saíram falando em línguas ou receberam de maneira visível o Espírito. Mas Pedro afirma: cada um que crê recebe o dom. E é importante também reparar que Pedro aqui não está falando de dons no plural. Ele está falando de dom no singular. Ou seja, o assunto aqui em questão é a habitação do Espírito Santo. É o Espírito Santo vindo e tomando posse da vida daquele que crê. O apóstolo aqui afirma que neste processo de arrependimento, de união a Jesus Cristo como nossa única esperança de salvação, o resultado é a habitação do Espírito Santo. E aqui não é uma questão cronológica, tá, irmãos? É importante dizer, a questão tempo para Deus é o menos importante. As profecias bíblicas, tudo mostram isso, que a questão do tempo a gente valoriza muito, para Deus não é importante. Então ele diz aqui, ele fala isso não numa sequência, olha, você vai se arrepender, você vai crer, e aí você recebe. Não. O Espírito Santo já atuou no momento do arrependimento. O que ele está enfatizando é que agora o Espírito Santo habita com aquele que crê. Mora no coração. Ele fala, olha, o Espírito Santo está dentro de cada um. E aqui, irmãos, eu não sei nem como enfatizar isso para vocês. Como trazer isso de uma maneira mais impactante. Porque Pedro está dizendo aqui, irmãos, que o próprio Deus, na pessoa do seu Espírito, o Espírito Santo, no processo de conversão, vem até o crente e constrói uma morada nele. Habitação permanente. Ou seja, o crente é uma espécie de templo ambulante. Possui a divindade, o próprio Deus, Criador do universo, morando dentro dele. Loucura isso. Eu nem sei como transmitir isso de uma maneira que talvez impacte o seu coração, mas se isso não aquece o seu coração de alguma forma, saber disso não o aquece, não fica pensando, meu Deus, como isso é possível, Senhor, que maravilha, que coisa grandiosa. Se isso não causa nenhum impacto, irmãos, talvez você esteja morto por dentro. Porque isso é maravilhoso. E eu não falo isso no sentido de exaltação dos crentes. Nossa, olha só, Deus habita em mim, eu sou um super poderoso a partir de agora. Não, aqui o crente verdadeiro, ele se sente humilhado diante disso.
Senhor, como pode? Como tu pode habitar no meu coração sujo? Como tu podes vir a mim, um simples pecador, e fazer morada? Como isso é possível, Deus? A Bíblia diz como isso é possível. Isso apenas é possível porque nós somos revestidos de Cristo no momento em que cremos. Deus vem a nós porque nós estamos unidos ao Filho. Deus olha para o meu coração e não enxerga a sujeira ali dentro, Ele enxerga o sacrifício do seu Filho. Ele não olha para os meus pecados, para a minha maldade, para a minha sujeira, mas Ele olha para o sangue do seu amado que cobriu todo o meu pecado, que providenciou uma cobertura a Ele. Ele olha para mim e enxerga o Filho porque eu estou unido a Ele em fé. Só assim é possível, irmãos. Não é por nós, é por Ele. Sempre foi sobre Ele. Nunca foi sobre nós. Nunca foi porque nós somos bons, nós somos bonitinhos, nós somos agradáveis. Não. É porque nós vamos até a cruz e tomamos posse dela. Tomamos posse pela fé. E essa incrível e muitas vezes incompreensível verdade, irmãos, da habitação do Espírito Santo no coração do crente, ela produz dois efeitos inevitáveis. Dois efeitos. Se Deus habita no nosso coração, tem duas coisas que vão estar presentes. A primeira, mudança de vida. Mudança de vida. Podemos chamar aqui também de santificação progressiva, para dar um termo mais teológico. Paulo diz lá em Gálatas 5, versos 22 e 25, que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Vem no pacote. Recebeu o Espírito? Vai receber o dom. Esse dom que Paulo ensina em Gálatas. Contra essas coisas, Paulo diz, não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. Vão lutar contra o seu pecado. Vão lutar contra as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ou seja, não vai existir um único crente verdadeiro que não apresentará mudança de vida. Não existe. A obra do Espírito Santo em nós provoca conversão. Isso significa o quê? Mudança de rumo. É mudança na maneira de pensar. É mudança na forma de agir. É mudança em tudo aquilo que nós valorizamos. A conversão muda os nossos planos. Muda os nossos projetos. Muda os nossos sonhos. Nós somos transformados, e essa é uma ação de Deus que é impossível de ser impedida. É impossível. Uma obra que tem início no momento em que nós arrependemos, no momento em que cremos, e esta obra continua ao longo de toda a nossa vida. É por isso que ela é progressiva, porque está progredindo continuamente. Continuamente nós estamos vendo coisas que temos que mudar. Continuamente nós estamos aprendendo novos mandamentos, coisas na palavra que nós não sabíamos que era verdade. Nós vamos descobrindo sujeirinhas escondidas no nosso coração. Deus vai derrubando os nossos ídolos e vai tendo mudança. Progressivo. Progressivo. Até o dia em que nós seremos perfeitos. Mas isso só ocorre na glorificação. O segundo efeito prático da habitação do Espírito no nosso coração é a segurança. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo foi dado a nós como um penhor, ou seja, uma garantia. A habitação do Espírito em nós é a segurança de que Deus cumprirá a sua promessa. De que Ele vai concluir a obra que um dia Ele iniciou. Efésios 1, versos 13 e 14, diz assim, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, processo que Pedro está dizendo, arrependimento e crença, receberam
o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor, a garantia da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então ele diz, olha, Deus está dando o Espírito a vocês como garantia de que um dia Ele vai lhe resgatar como propriedade sua. O Espírito Santo habitando no nosso coração é a garantia de que nós não nos perderemos. Ele virá no tempo certo e vai nos resgatar. E essa é uma promessa maravilhosa. Maravilhosa. Porque se eu creio nisso, eu não preciso temer. Eu não preciso desconfiar. Mas será que Deus vai fazer? Mas será? Se os nossos olhos da fé foram abertos, se nós cremos na má notícia e nos agarramos na boa notícia, então nós estamos seguros, é o que diz a Bíblia. Seguros. Porque não há nenhum ser mais poderoso que Deus capaz de nos arrebatar da sua mão. Não há como. Nós estamos seguros nas suas mãos, que são maravilhosas. Seguros até o fim. Então, irmãos, para concluir, o caminho para a redenção, o caminho para a salvação, foi devidamente exposto por Pedro aos seus ouvintes. Um caminho que é o mesmo para nós. Exatamente o mesmo. Existem duas ordens neste caminho, dois imperativos que produzem dois resultados. Nós temos que nos arrepender e ser batizados. Ou seja, temos que reconhecer o nosso estado de rebelião contra Deus. Temos que nos reconhecer como pecadores, incapazes, pessoas que jamais vão conseguir atingir o padrão santo de Deus. Jamais. Estando ciente da má notícia, nós precisamos então reconhecer que precisamos de um Salvador. Sendo que o único capaz, o único que possui os requisitos necessários para isso, é Jesus Cristo de Nazaré. E aí então nós temos que nos unir a Ele pessoalmente e confessar publicamente a nossa fé por meio do batismo cristão. Isso então produz dois efeitos: o perdão e o dom do Espírito. O perdão dos nossos pecados e a habitação permanente do próprio Deus em nós. Isso ainda resulta em mudança de vida e segurança eterna. O caminho da redenção foi posto diante de nós. O apóstolo Pedro continua falando. A palavra de Deus é viva, daquele tempo até hoje. E aí vem a pergunta da decisão pessoal. Qual será a nossa reação diante disso? Chegou o nosso ponto de decisão. Assim como foi para os israelitas há quase 2000 anos atrás. O que eu farei diante dessas informações? Qual será a minha decisão? Qual será a sua? O que você fará? Como que você se relacionará com este Jesus que continua a ser desprezado por muitos, mas que Deus fez Senhor e Cristo? Pense por um instante por isso e vamos orar na sequência. Bondoso Pai, maravilhoso Senhor, graças te damos pela Tua palavra que mais uma vez veio a nós, Deus, nos revelando aquilo que nós mais precisamos, Pai. O caminho redentor, o caminho para a redenção, Pai. Pedro explica aos seus ouvintes algo que continua sendo verdadeiro para nós até hoje. O único caminho capaz de nos redimir é o caminho do arrependimento, o caminho de reconhecermos quem nós somos diante de Deus. Reconhecer que até o momento vivíamos em rebelião, em um estado de inimizade, carentes de Deus, sem nenhum tipo de direção para a nossa vida, seguindo os nossos próprios entendimentos, tudo aquilo que nós acreditávamos como verdade. Mas aí então o nosso caminho se cruzou com as Escrituras. E a Escritura revela a nós que nós jamais seremos bons o bastante. Que nós todos estamos carentes da graça de Deus, da sua glória. Todos somos pecadores, condenados. Mas a Bíblia não nos entrega só a má notícia. E graças a Deus por isso, Pai. Graças ao Senhor que se revelou a nós e nos indicou o caminho para a salvação. E esse caminho é fé naquele que veio. Fé no Filho,
O Deus que se fez carne e habitou entre nós, que morreu a nossa morte e se sacrificou em nosso lugar. Basta crermos nisso. Basta nos unirmos a Jesus, confessando publicamente isso por meio do batismo cristão. Sabendo que o batismo não salva, mas que é uma confissão pública de que nós de fato cremos nisso. E aí então 2 resultados maravilhosos são produzidos. O perdão, o cancelamento da nossa dívida. Uma dívida impagável. E também, Pai, a maravilhosa verdade da habitação do Teu Santo Espírito em nós. O Espírito que nos faz mudar de vida, que nos leva a uma santificação que é progressiva. E o Espírito que nos dá a segurança de que um dia o Senhor completará a sua obra em nós. Obrigado por verdades tão maravilhosas que nós podemos aprender hoje juntos aqui. Louvado seja o Teu santo nome. Nós oramos em nome de Cristo. Amém.